tarde, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Estamos aqui agora para adorar o Senhor Jesus Cristo, para exaltar o seu santo nome, para cultuá-lo através do nosso culto online. Sim, voltamos com os cultos online, galera, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, amém? Onde quer que você esteja nesse exato momento, repete comigo assim: Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo, na onisciência de Deus, nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificar o seu santo nome. Estamos aqui para entoar louvores ao seu santo nome. Estamos aqui para cultuá-lo. Portanto, aonde quer que você esteja, na sua casa, na rua, com o seu dispositivo móvel, eu queria que você, deixa eu vir para cá, queria que você nesse exato momento aquietasse um pouquinho o teu coração e estivesse fazendo uma oração com a gente, para a gente começar esse culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor Jesus, nós exaltamos ao teu santo nome, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, e queremos honrar a Ti de forma grandiosa, Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas agora, Senhor. Nós em unidade de Espírito, Senhor, estamos aqui para exaltar a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, Senhor Jesus, independente, Senhor, de onde quer que a gente esteja, Senhor, a gente está nesse exato momento, Senhor, levantando um louvor em adoração a Ti, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, Te adorar, independentemente, Senhor, de causa e circunstância. Queremos exaltar ao Teu santo nome, Senhor Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que Tu nos criou. É por isso, Senhor, que nós paramos esse exato momento do nosso dia, Senhor, para nos achegarmos a Ti. Pai, nós Te pedimos, aquieta nosso coração agora, Senhor. Que estejamos sendo totalmente ligados à Tua vontade, Senhor, ao Teu grilhão, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar. Que estejamos unidos, Pai. Que estejamos em unidade de espírito. É assim que a gente ora e agradece por tudo que Tu tens feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Salmo 133 diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Sim, estamos em união nesse exato momento, estamos em comunhão de espírito. Portanto, aonde quer que você esteja, em unidade de espírito agora conosco, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o seu santo nome, vamos glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém, galera? Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, recebe nosso louvor e adoração, Pai. Recebe as canções dos nossos lábios, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quão bom é, Senhor amado e querido, em comunhão nós Te louvarmos, Pai, exaltarmos a Ti, engrandecermos ao Teu santo nome, Senhor, através das canções dos nossos lábios, Pai. Quão bom é isso. Recebe, Senhor, como um aroma suave esteja chegando a Ti nas Tuas narinas, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus, hein? Bom, dando alguns recadinhos. Como todos vocês sabem, estamos cumprindo os decretos do nosso governador a respeito de distanciamento social, a respeito de lockdown. Por isso que nós estamos exclusivamente na final de semana de hoje, no final de semana que vem, no domingo que vem, dia 8, isso, né? Isso, dia 8, fazendo os cultos exclusivamente de forma online, ok? Portanto, curte, compartilha, passa esse vídeo aí para a galera aí que você conhece
E também no dia de hoje, no culto que vem, vamos fazer esse agito santo aí nas internet. Vamos para a palavra? Papum assim, pastor? Papum, não tem que rolar, não é? Galera, nós estamos falando sobre nos aprofundarmos no Senhor, sobre nos aprofundarmos em Jesus Cristo. Volta, isso. E a gente viu nos últimos 2 cultos, conforme a palavra de Deus, no texto de Ezequiel, capítulo 47, níveis que nós precisamos de fato passar, precisamos de fato nos aprofundar, para que sim, nós chegamos e tenhamos cada vez mais intimidade com o Senhor e nos aprofundamos em Deus. A gente lendo o texto de Ezequiel capítulo 47, na verdade vamos ler. Abre comigo aí Ezequiel capítulo 47. Estamos falando desse texto já há 2 semanas e encerramos esse texto hoje, se assim for a graça do Senhor. Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 ao 9, fala assim: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali, vi que a água corria para o lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava em meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas o fundo o suficiente para atravessar a pé, não fundo o suficiente para atravessar a pé. E ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. E ao voltar eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Para onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Amém? Nós entendemos nos cultos passados, e se você quiser, veja aí no status aí do Facebook, aí vai estar os cultos transmitidos lá, gravados, melhor dizendo, tudo certinho para você. Nós entendemos que o fluir de vida, de água viva, somente existe em Jesus Cristo, e para isso nós precisamos de verdade beber desta água viva, que é de fato a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, a palavra de Deus ela fala que quando nós estamos ligados a Jesus Cristo, essa água, essa fonte de água viva, ela flui no nosso meio. Amém? Nós também vimos que caso a gente não beba desta fonte de água viva, nós nos desconectamos da presença de Deus e a gente começa lentamente a definhar. Aí sim entra o espírito de apostasia e a gente começa a se sentir fraco ou autossuficiente em qualquer outra coisa, mas não na presença de Deus. Nós vimos também que as águas nos tornozelos representam, conforme o que a gente conversou no início, o início da caminhada cristã, e que é de verdade extremamente importante. Todos nós um dia precisamos no passado, passar por essa água, ter as águas nos tornozelos. A gente entendeu também que as águas nos joelhos, elas representam uma vida de oração, em que de fato, se nós queremos nos aprofundar em Deus, nós precisamos, é exigível, nós devemos ter uma vida de oração. Portanto, onde quer que você esteja, se você quer se aprofundar em Deus, ore mais. E não quer dizer necessariamente em quantidade, mas em intensidade.
Você é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Portanto, essa profundidade, ela vem quando você entende isso e você agradece ao Senhor, você exalta o seu santo nome, você ora. E semana passada a gente falou sobre água nos lombos, né, na parte do bacon, isso, que fala pra gente a respeito do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, a respeito do nosso sentimento, a respeito daquilo que você sente. Nós falamos sim, de fato, e eu quero que você se lembre disso. Cara, Deus, ele se preocupa com os teus sentimentos. A água no peito fala sobre Deus, sobre as nossas vidas, de estar enchendo plenamente o nosso coração, os sentimentos serem plenamente guiados pelo Espírito Santo, e nós termos sim suficiência naquilo que a gente gosta e tem prazer, mas principalmente em Deus. Digo, não somente ter suficiência naquilo que nos dá prazer, mas principalmente ter prazer e alegria em Deus. Amém? E agora e hoje, para a gente encerrar esse culto, e sem enrolar muito também, que não tem muito o que enrolar, nós vamos falar que a caminhada do profeta, sobre a caminhada do profeta Ezequiel? Isso. Ei, travou tudo aqui. Aqui. Ela termina quando chega com a água na cabeça, quando chega na água, na verdade com a água ela ultrapassa e o rio já é um rio que não se dá mais para andar a pé. E se você começa a tentar nadar, a correnteza é tão forte que você não consegue, ela te leva junto. Se você continuasse nesse rio, você seria carregado por ele. Glória a Deus! Essa correnteza forte de água acima da cabeça significa uma vida guiada pelo Espírito Santo. A tua vida deve ser totalmente guiada pelo Senhor. Você deve sim se aprofundar, cair de cabeça nesse rio de Deus e ser totalmente levado pela sua correnteza. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14 fala assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que essa natureza humana lhes pede. Olha, presta atenção nesse texto. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, ou seja, da natureza humana, vocês vão morrer, vocês morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia. Cara, igual ao profeta, que ele já não conseguia mais nadar naquele rio, ele já não tinha mais nem pé, já não dava mais pé à água. É da mesma forma, assim é a vida daqueles que são conduzidos pelo Espírito. É assim que tem que ser a sua vida, é assim que tem que ser a minha vida, a vida do teu pastor, a vida do Márcio, a vida da galera. É assim que tem que ser uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Eu afirmo para vocês, igreja, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos guiados mediante a uma doutrina, mediante a um decreto, mediante a um estabelecimento. Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nós precisamos entender algumas coisinhas que esse rio, ele fala sobre as nossas vidas. Precisamos entender que um rio de Deus, está aprofundado em Deus, igual a um rio. Oh meu Deus, a profundidade de Deus sobre as nossas vidas, ela é igual a um rio, e um rio nunca para. Um rio, ele sempre está se movendo, a sua água sempre está passando. Salmo 127, versículo 1 e 2, fala: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-lo sentinela. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Olha a bênção que Deus tem sobre a sua vida. Deus, ele sempre está cuidando de você. Deus, ele sempre está cuidando daqueles que têm a ousadia de ter integralmente a sua vida guiada pelo Espírito Santo. É assim, é isso que nós temos que
que nós estamos falando nessa noite, que nós temos que entender hoje e ter a ousadia de ter. Declarar: Espírito Santo de Deus integralmente conduz a minha vida. Por quê? Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. E nisso nós somos tremendamente abençoados. Sabe por quê? Ansiedade e preocupação. Ansiedade e preocupação, elas acabam por ficar de fora das nossas vidas quando nós somos conduzidos pelo rio de Deus. Se entendemos, se nós afirmamos e entendemos que Ele sempre está no controle de todas as coisas, por que se preocupar? Cara, a gente sabe que o Senhor, Ele tem total controle sobre tudo. A gente sabe que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele nunca deixou nada de faltar o controle, nunca fugiu do controle das suas mãos, nada. Por que a gente não vive de tal forma? Viver de tal forma é de fato a gente estar igual o profeta falou, num rio que não dá nada, não tem como nadar. Num rio que já não dá mais pé para a gente. E sim, a gente ser conduzido pela correnteza do Senhor. Que em nome de Jesus, nessa final de tarde, início de noite, Espírito Santo de Deus, onde quer que você esteja constrangendo o teu coração, te pegando, se necessário for, com mão forte, mas mudando a tua vida. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? 1 horinha. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Jesus sabia que a ansiedade é o mal dos tempos modernos, e que isso Ele receitou para a gente descansar e confiar em seu poder. Esse texto de Ezequiel, ele fala justamente sobre nós estarmos descansando e confiando nele. Porém, aí eu quero botar uma advertência e uma pulguinha na tua orelha. Isso não diz que nós devemos ser displicentes ou irresponsáveis com o dia a dia, com o dia de amanhã e com os nossos afazeres. Não, você não pode ser irresponsável. A questão de você ser confiante em Deus, confiar no Senhor, não quer dizer que você é irresponsável. Não tem nada a ver com isso. E é aí que confiar em Deus, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, pode ser uma tarefa um tanto quanto complicada. Mas é uma certeza de bênçãos garantidas. Por quê? Porque a gente acostumou a viver e acreditar que confiar em alguma coisa é ser displicente, é ser irresponsável, não ter responsabilidade sobre aquilo. E não é assim. Nós nos aprofundando na presença de Jesus Cristo, somos abençoados, pois ansiedade e preocupação são retirados das nossas vidas e substituídos por fé. Então a gente não precisa mais ver para crer, a gente simplesmente acredita. Em 2 Coríntios capítulo 5, 7 fala, visto que não andamos por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é uma vida de quem está sendo conduzido pelo rio de Deus. Isto é uma vida de quem já está no rio de Deus e não dá mais pé.
você não vai morrer, você vai ser conduzido para onde quer que Deus ele te envie. Cara, somente Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, tem poder de se mover sobre as coisas, sobre o abismo da indecisão, vamos falar assim, das coisas que a gente não consegue trazer à luz, e a gente acredita que é às vezes até mesmo trevas, a indecisão sobre as nossas vidas, ela vem até mesmo como trevas, a gente fica cabreiro, e às vezes, galera, Deus age no invisível. Explico. Deus ele age no invisível e somente assim a gente pode contemplar o seu poder em cada coisa que a gente vive. Temos esperança não no que a gente vê, e sim naquilo que a gente crê. E crer a fé é o firme fundamento das coisas que existem, mas você não vê. Isso é agir no invisível. Nós estamos aqui na igreja em 4 pessoas. Claro, seguindo o distanciamento social. Olha a distância que está o Paiva de mim. Saudade de tudo, dá um abraço, querido. Só que a gente não pode. Eu vejo pela fé essa igreja cheia, não somente de quantidade de pessoas, mas pessoas cheias pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo sim, através dessa lente, olha a ousadia agora, como profeta de Deus sobre a sua vida, igreja, eu vejo você cheio da presença de Deus, eu vejo a palavra de Deus ela sendo cumprida sobre a sua vida, se cumprindo sobre a sua vida, a palavra de Deus que diz que você e sua casa serviriam ao Senhor, eu vejo você e seus queridos se convertendo ao Senhor, eu vejo isso, porque isso não diz respeito às minhas vistas, e sim àquilo que Deus colocou de fé no meu coração. Eu creio na Bíblia, na palavra. A palavra de Deus, ela me diz e afirma isso. Por que eu vou deixar de crer lá? Porém, tudo é no tempo de Deus. Amém? Tudo é no tempo de Deus. E o tempo de Deus não se atrasa. O tempo de Deus não é atrasado. Tenha total certeza que Deus, ele se move sobre o invisível. Outra coisa que a gente precisa entender, que quando a gente mergulha no rio da presença de Deus, e nos aprofundamos na presença dEle, é que Deus ele tem o poder ilimitado sobre todas as coisas. Assim como um rio que ele te conduz como se não fosse nada, e você tenta nadar contra a correnteza, você não consegue, assim é o poder de Deus sobre a sua vida. Assim é quando de fato nós nos aprofundamos, quando somos ousados o suficiente para nos aprofundarmos nesse rio de Deus e somos conduzidos, o seu poder ilimitado, o poder ilimitado de Deus sobre nós nos conduz aonde quer que Ele seja, aonde quer que a gente vá. E aí a gente é levado pelo rio de Deus. Na verdade, cara, nós temos um anseio no nosso coração de que tudo aconteça, de que todas as coisas aconteçam, vamos falar assim. Queremos que isso se resolva logo, essa situação que nós estamos vivendo. Agora parece em determinados momentos que a gente retrocede, que a gente voltou em fevereiro do ano passado, em março de 2020, em que a gente começou novamente a fazer os cultos online. Que isso? Não é. Galera, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, Ele precisa do nada para fazer com que o tudo aconteça sobre nós. Não entendi, pastor. Mateus capítulo 19, versículo 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis, toda maldição ela se transforma em bênção, tudo aquilo que você acredita que é limitação sobre você, Deus ele é ilimitado, Ele pode te dar força, graça e suficiente para você passar esse dia mal. Creia, tenha fé suficiente e ousadia de mergulhar no rio de Deus e deixar Deus conduzir todas as coisas. Todo poder está sobre a sua mão, todo poder está em Deus, cara.
Deus age em coisas difíceis, vamos falar assim. E o impossível é de fato especialidade de Deus. Lembra agora aí, você que de repente tem uma caminhada um determinado tempo já, aqueles impossíveis de Deus que Ele fez sobre a sua vida. Sabe um impossível de Deus sobre você? A sua conversão. Para pensar e seja de fato realista, sincero. Era impossível que você se converteria. Mas pastor, eu sou um cristão já desde berço. Ok. Lembra das promessas que Deus falou para você, que de repente ainda não aconteceram? Cara, eu afirmo, elas se cumprirão, elas vão cumprir, elas vão acontecer. Cara, a palavra de Deus em Lucas 1,37 fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se a promessa que Deus Ele colocou sobre a sua vida, aos seus olhos é impossível, olha o que Deus fala nesse texto: não há impossível para Deus nas promessas que Ele estabelece sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, sobre os teus queridos. Que promessas são essas, pastor? Promessas da palavra, promessas que Deus fala com você. Todas as promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida não são impossíveis, elas vão acontecer. Agora, posso ser sincero contigo? Posso ser sincero e um tantinho só duro com você? O cumprimento dessas promessas não depende de você, em essência. Oi, pastor, não entendi. Ela depende da vontade de Deus para a sua vida. As promessas de Deus sendo cumpridas sobre a sua vida dependem de fato da vontade de Deus sobre a sua vida. O único detalhe que para termos as promessas de Deus cumpridas sobre as nossas vidas diz respeito a você sobre o cumprimento dessa promessa. Como assim? Não entendi, pastor. Ou seja, um mergulho que você tem que dar na intensidade com o Senhor. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida quando você ser ousado o suficiente, quando você for ousado o suficiente de chegar a largar a mão do controle de todas as coisas e de dizer: Senhor, eu quero ser conduzido pelo teu rio. O mergulho que você dá na presença de Deus diz respeito à execução das promessas dele, porque é aí que o sobrenatural acontece. Lembra que eu não estou falando de displicência e irresponsabilidade, é o contrário. Você tem que ser totalmente responsável por aquilo que você faz. Gálatas capítulo 6, a gente colhe aquilo que a gente planta. Capítulo 6, isso. Simplesmente mergulhe, igreja. Simplesmente mergulhe, se entregue de fato, se entregue à vontade de Deus sobre a sua vida. Seja profundo naquilo que o Senhor quer que você viva. Seja profundo na intimidade com o Senhor. Veja Ele agindo em você e se permita viver conforme a vontade dEle para a sua vida. Você já foi ousado o suficiente para chegar e fazer esse questionamento para o Senhor? Senhor, o que Tu quer que eu viva? Entendeu? Ter ousadia o suficiente para chegar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, o que Tu queres que eu viva? Porque nós estabelecemos na nossa mente e no nosso coração aquilo que a gente deseja viver, não é assim? Óbvio. Todos nós desejamos e ansiamos, óbvio, e o Senhor também é assim, queremos ter coisas boas sobre nós, claro. Mas sim, de fato, aquilo que você quer é bom para você? Nós entendemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ela não nos causa dano, ela não nos causa dor, ela não nos constrange. Por que a gente não se apega nisso? Por que a gente, de fato, não mergulha no rio de Deus e diz: Senhor, me leva, me conduz ao teu caminho, me conduz para aquilo que o Senhor quer que eu viva? Tenha ousadia nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tenha ousadia a partir deste momento, a partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo,
para chegar para o Senhor e fazer perguntas para Ele, fazer uma oração assim: Senhor, conduz a minha vida. Glória a Deus. Nesse nível de profundidade, não somente os nossos sentimentos são conduzidos, como a gente viu no culto passado, mas todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todo o nosso caminhar, tudo é conduzido pelo Senhor. A gente entende que a vontade de Deus para as nossas vidas e para tudo aquilo que a gente está vivendo é algo bom. E aí a gente começa a dar frutos. Que frutos são esses, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Ou seja, estarmos de fato mergulhados e aprofundados em Deus, mergulhados no rio de Deus, ele representa uma vida cheia do Espírito Santo, dando estes frutos. Quer ter mais domínio próprio? Se joga no rio de Deus. Quer ter mais bondade e fidelidade? Se joga no rio de Deus. Quer ter amor, alegria e paz sobre a sua vida? Está o texto aqui. Quer ter amor, alegria e paz sobre a sua vida? Se joga no rio de Deus, cara. E para a gente concluir, já, pastor, eu não sei quanto tempo a gente está de live, de culto, mas vamos lá, é rapidão mesmo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo. Esse nível de profundidade diz respeito também ao teu pensamento e àquilo que você está executando mediante esse pensamento. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente pensa, se torna em Jesus, se torna cativo, até mesmo usando essa palavra, ao Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Por quê, pastor? Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantos de nós, mediante a esses dias que a gente está vivendo, dias de luta, dias de confusão, dias de dúvida, nós estamos precisando de paz, a paz de Deus, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, guardando o nosso coração, os nossos sentimentos, guardando aquilo que a gente deseja, e guardando o nosso entendimento, a mente, guardando a nossa mente, guardando os nossos pensamentos, para a gente não ficar pensando bobeira. Aonde, pastor? Em Cristo Jesus. Nosso coração e a nossa mente estão guardados em Cristo Jesus, conforme o texto de Filipenses. Caso a gente decida sim se aprofundar no Senhor, mergulhar no seu rio, perder de fato, vamos dizer assim, pejorativamente, perder o controle das coisas e dizer: Senhor, me conduz a minha vida. Sua mente foi totalmente guiada por Deus. Pede para o Espírito Santo dominar os seus pensamentos. Pede para o Senhor de fato dominar aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Pede para o Senhor em determinados momentos te dar mais fé. A Bíblia fala que Ele é o autor e consumador da fé, e Ele sendo o autor e consumador da fé, isso nos dá bênçãos.
Porque a partir do momento não é nós que geramos fé, é o Senhor que gera fé sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela também fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você tem a Bíblia aí, cara. Ai, pastor, eu não tenho. Tem sim. Se você está me assistindo pelo teu celular, ou pelo teu tablet, ou teu computador, tem aí o aplicativo da Bíblia. Você consegue baixar ele rapidão. Usa. Aumente a sua fé. Se aprofunde em Deus. Deixa Deus, Ele conduzir a sua vida. Mergulhe na intimidade com o Senhor. Amém, igreja? No último texto, João, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Fala assim a palavra de Deus. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem conhece a Jesus é movido pelo Espírito de Deus. Em tudo na sua vida é conduzido pelo Senhor. Em toda a tua vida é conduzida pelo Senhor, quando você de fato é conhecedor de Jesus Cristo, quando você é íntimo dEle, quando o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você, ou seja, quando você diz para o Senhor, Senhor Jesus, eu quero me aprofundar em Ti, Senhor Jesus, eu quero me jogar nos Teus rios, Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, conduz a minha vida conforme Tu bem entenderes, eu vou largar o controle. Eu entrego o controle para Ti, me conduz nesse rio, no rio da Tua presença. Deus quer de fato que você seja plenamente conduzido por Ele. Deus quer que a sua vida seja plenamente conduzida por Jesus Cristo. Ele sabe o que é melhor para você. Sua vontade, a gente já falou aqui, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. Seja plenamente conduzido pelo rio de Deus. O que isso adianta, pastor? Versículo 9 de Ezequiel. Por onde águas deste rio passar, haverá muitos seres vivos. Aí a parte C do versículo. Surgirá vida por onde esta água fluir. Aí começamos a ter vida e vida em abundância dentro das nossas vidas. A real vida em abundância, ela só é na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele quer que tenhamos vida e a vida em abundância em todas as áreas, galera. Sentimental, emocional, é a mesma coisa. Sentimental, profissional, ministerial, financeira, tudo. Que tenhamos abundância em Deus em todas as áreas. Porque quando a gente fala em abundância, só vem uma área, né? Eu te conheço, eu sei como é que é. Agora, em abundância em Deus em todas as áreas. Que os nossos sentimentos sejam abundantes em Deus, que o nosso trabalho, nossas questões profissionais sejam abundantes em Deus. Amém? Se aprofunde cada dia mais na presença de Deus. Para a gente encerrar, deixa eu orar por você, eu queria chegar pertinho de você. Aqui está de boa? Não está cortando a testa? Maravilha. Onde quer que você esteja agora nesse exato momento, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, e declaramos, Espírito Santo, nós queremos nos aprofundar em Ti. Senhor meu Deus e Pai, eu declaro, Senhor, eu quero me aprofundar em Ti. Repete isso comigo onde quer que você esteja, eu quero me aprofundar em Ti. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, mergulhar no Teu rio. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, sentir que Tu conduzes a minha vida, que Tu conduz ao bom caminho, Senhor. As margens, conforme o texto de Ezequiel, onde há vida, onde há árvores frutíferas, Pai. E que, em nome de Jesus, promove a vida e vida em abundância sobre mim, meu Pai amado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus e Pai, eis aqui estes que, Senhor, declararam que querem ser totalmente dependentes de Ti, Senhor.
Espírito Santo, onde quer que eles estejam, Senhor, estejas Tu, Senhor, levando a oração deles ao Pai, com um aroma suave, Senhor, como diz a Tua palavra também, Senhor, com gemidos inexprimíveis. Senhor amado e querido, conduz a vida dos Teus filhos, Senhor, e que em nome de Jesus eles sejam totalmente cheios da Tua presença, e Senhor, que eles sejam de fato profundos e íntimos em Ti. Como pastor desta casa, como ministro do Evangelho nessa noite, eu os abençoo, eu abençoo a tua vida, igreja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Recebe graça, recebe paz, recebe, em nome de Jesus Cristo, ousadia para declarar ao Senhor como sendo teu suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, que você tenha paz tremenda, igreja. Precisando, estamos aqui, conta com a gente. Meus contatos estão nas mídias sociais aí. Precisando, entre em contato com a gente. Procura a gente se estiver precisando, passando necessidade. Te amo, um beijo, tamo junto, valeu. Fechou? Fechou? Glória a Deus. E aí? Publicar? O que é isso? Fala alguma coisa aí, Macão. Alguma coisa? Carrie Ann, fala aí. Beleza? Vai passar no vídeo depois. Paiva Neto. E aí, fala alguma coisa aí. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Viu, rapaziada? É crente, galera. Valeu, falou.